Psicologia Jurídica, profissional da área, Fátima França. Como essa área surgiu e como chegou ao Brasil? A história de atuação dos psicólogos brasileiros na área da psicologia jurídica tem seu início no reconhecimento da profissão na década de 1960, de uma maneira informal e de forma gradual, muitas vezes por trabalhos voluntários. Os primeiros trabalhos ocorreram na área criminal, enfocando estudos acerca de adultos criminosos e adolescentes infratores da lei. O trabalho junto ao sistema penitenciário ainda existe, e esse trabalho é dentro de presídios, em alguns estados brasileiros, há pelo menos 40 anos. Contudo, foi a partir da promulgação da Lei de Execução Penal, Lei Federal 7.210 no Brasil, em 1984, que o psicólogo passou a ser reconhecido legalmente pela instituição penitenciária. Entretanto, a história revela que essa preocupação com a avaliação do criminoso, principalmente quando se trata de um doente mental delinquente, é bem anterior à década de 1960, no século XX. Durante a Antiguidade e a Idade Média, a loucura era um fenômeno bastante privado. Ao louco era permitido circular com certa liberdade, e os atendimentos médicos restringiam-se a uns poucos abastados. A partir dos meados do século XVII, a loucura passou a ser caracterizada por uma necessidade de exclusão dos doentes mentais. Criaram-se estabelecimentos para internação em toda a Europa, nos quais eram encerrados indivíduos que ameaçassem a ordem da razão e da moral da sociedade. A partir do século XVIII, na França, Pinel realizou a Revolução Institucional, liberando os doentes de suas cadeias e dando assistência médica a esses seres segregados da vida em sociedade. Após esse período, os psicólogos clínicos começaram a colaborar com os psiquiatras nos exames psicológicos legais e em sistemas de justiça juvenil. Com a psicanálise, a abordagem frente à doença mental passou a valorizar o sujeito de forma mais compreensiva, e com um enfoque dinâmico, com consequência, o psicoagnóstico ganhou força, deixando de lado o enfoque eminentemente médico para incluir aspectos psicológicos. Um campo de ascensão até os dias atuais é a participação do psicólogo nos processos de direito civil. No estado de São Paulo, o psicólogo fez sua entrada informal no Tribunal de Justiça, por meio de trabalhos voluntários com familiares carentes em 1979. A entrada oficial se deu em 1985, quando ocorreu o primeiro concurso público para a admissão dos psicólogos dentro de seus quadros, destacando o direito da infância e juventude, área em que o psicólogo iniciou sua atuação no então denominado Juizado de Menores. O trabalho do psicólogo foi ampliado, envolvendo atividades na área pericial, acompanhamentos e aplicação de medidas de proteção ou medidas socioeducativas. Essa expansão no campo de atuação do psicólogo gerou um aumento no número de profissionais e instituições judiciárias, mediante a legalização dos cargos pelos concursos públicos. São, exemplo, a criação do cargo do psicólogo nos tribunais de justiça nos estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Houve, então, uma aproximação da psicologia e do direito, com questões que envolvem o crime e também os direitos da criança e do adolescente, na área do psicólogo como o direito da família e o direito do trabalho, que vem tomando força. Além desses campos, outras possibilidades de participação do psicólogo em questões judiciais vêm surgindo. O direito e a psicologia se aproximam, em razão da preocupação com a conduta humana. Contribuições dos psicólogos jurídicos. Fátima França é uma das que contribui para evidenciar e analisar a conduta humana, ou seja, explicar determinada atitude de um indivíduo e, a partir disso, chegar a uma conclusão que seja a melhor decisão ou a menos danosa para aquela pessoa. Fátima atua como psicóloga jurídica no sistema penitenciário, com problemas sociais, fazendo assistência à saúde mental, enfatizando as contribuições sociais que determinam as condições para a criminalidade. Fátima atualmente faz parte do Núcleo de Observação Criminológica, coordena o Comitê de Ética e Pesquisa, participa de palestras levantando questões raciais com fatores no âmbito social. A reintegração do preso na sociedade
é um dos trabalhos de suma importância, realizado pelos psicólogos, aquele feito frente aos egressos do sistema prisional, notadamente em razão do grau de vulnerabilidade dos mesmos. A Lei de Execuções Penais, LEP, dispõe que deverá ser estendida ao egresso a assistência prevista ao preso. O artigo 26 deste diploma legal define que egressos são as pessoas liberadas definitivamente da prisão, bem como aquelas liberadas condicionalmente durante o período de prova. A LEP prevê que o sistema prisional seja assistidos e orientados apoiando na reintegração para a vida em liberdade. O trabalho do psicólogo junto às demais pessoas envolvidas com o sistema carcerário consiste na interação com familiares, inicialmente em acolhê-los para ficarem cientes do caso doente familiar, informando-os sobre as condições, o atendimento que propicia a manutenção do vínculo familiar, fundamental para interferir de forma positiva na vida do preso, contribuindo assim para uma futura reinserção do mesmo ao seu núcleo familiar e, consequentemente, a readaptação na sociedade. Referida contribuição é evidenciada através de pesquisas a respeito da influência das visitas familiares aos detentos. No estado da Flórida, Estados Unidos, constatou-se que os reclusos visitados frequentemente possuem índices de reincidência bem inferiores em relação aos outros. Por outro lado, também faz necessário o acompanhamento psicológico dos agentes penitenciários, a fim de que possam desenvolver suas atividades de forma saudável. Boa noite, gente. Eu me chamo Whitney e vou falar para vocês acerca da importância do psicólogo na área jurídica, também as suas principais áreas de atuação. O psicólogo que atua nessa área, ele tem como objeto de estudo os comportamentos que podem vir a ocorrer e também os que ocorrem, além da saúde mental dos envolvidos no processo. Podem ser vítimas, funcionários de um tribunal, infrator de um crime, entre outros. Esse psicólogo ele realiza trabalhos de avaliação psicológica, de elaboração de documentos e relatórios, sempre a pedido do juiz. Ele também faz aconselhamento psicológico, orientação, mediação, fiscalização em instituições. Lembrando que qualquer que seja a área de atuação, o psicólogo jurídico ele sempre deve se atentar aos processos jurídicos, de forma que o seu trabalho seja para ajudar a justiça no desenrolar e na sentença de cada caso em específico. As soluções, os relatórios, o estudo de caso, qualquer documento que seja apresentado para o juiz, através do psicólogo, ele é de suma importância para que a justiça ela saiba qual o caminho mais honesto que deve ser tratado cada caso. Embora são várias as áreas de atuação do psicólogo jurídico, é uma área que precisa ter uma maior promoção no Brasil, porque é uma área muito importante e são muitos os casos, que precisa de um atendimento especializado como o do psicólogo, e são poucos os profissionais que têm essa capacitação. Agora eu vou falar um pouco a respeito das áreas de atuação. Existe a psicologia jurídica e do menor, que são assuntos relacionados à criança e ao adolescente. O ECA e a psicologia jurídica e do menor, eles andam lado a lado, porque o ECA ele também assegura à criança e ao adolescente que os seus direitos sejam mantidos, que eles sejam exercidos. A psicologia do direito e da família, que são assuntos relacionados a que a família venha manter a sua união em situações de separação, de guarda de menores, de regulamentação de visitas e outros motivos que envolvam a promoção e desenvolvimento da família. A psicologia jurídica do direito penal, na fase processual, se refere a exame de corpo de delito, de esperma, insanidade mental, prevenção de doenças na população carcerária, entre outros. Psicologia jurídica do testemunho jurado, que é responsável pelo estudo de testemunhas em processos criminais, seja em acidentes ou acontecimentos cotidianos. A psicologia penitenciária, que ela cuida da execução de penas restritivas e de liberdade e também restritivas de direito. O psicólogo dessa área auxilia os presos e familiares, ele sempre dá conselho, ele ouve e presta apoio necessário. Esse psicólogo ele também é responsável pela reinserção do sujeito na sociedade, porque ele sofre muito preconceito após estar em liberdade,
A psicologia policial e das Forças Armadas, que é de suma importância para que um psicólogo venha cuidar dessa área. Por quê? Porque não é qualquer sujeito que pode portar uma arma, que pode trabalhar nas Forças Armadas, né? Então, o psicólogo ele vai cuidar dessa separação, dessa seleção dos sujeitos, né? A vitimologia, nesse caso, o psicólogo ele presta atenção à vítima, intervém e acompanha medidas sociais, jurídicas, protetivas e preventivas. Tem também a mediação. Eu achei muito interessante porque é uma nova forma de se fazer justiça, né? Isso tudo para atenuar o conflito de duas partes. Para isso, uma terceira é acionada, que no caso é o psicólogo. E aí a situação não precisa ser levada a um juiz. Olá, falando agora um pouco sobre a profissional de psicologia jurídica no Brasil, Fátima França. Ela foi uma profissional que se destacou na psicologia jurídica, se destacou bastante. Ela é psicóloga, mestre em psicologia escolar e do desenvolvimento humano pela Universidade de São Paulo, e especialista em psicologia jurídica e também membro do Laboratório de Estudos sobre Preconceito da USP. É também membro do Instituto Brasileiro da Diversidade, sob a presidência do professor Hélio Santos, e ex-membro do Comitê Gestor de Selo Paulista da Diversidade. Entre suas obras mais citadas e mais importantes está o artigo Reflexões sobre Psicologia Jurídica e seu Panorama no Brasil, onde França enfatiza a denominação psicologia jurídica, que apesar de ser mais usada no Brasil, não é a única denominação que se tem para denominar a área de psicologia que se relaciona com o direito. Por exemplo, na Argentina, o termo utilizado é psicologia forense. Ela é psicóloga do Sistema Penitenciário do Estado de São Paulo, é coordenadora do Comitê de Ética da Secretaria de Administração Penitenciária, docente da Universidade 9 de Julho e ex-coordenadora e docente do curso de especialização em Psicologia Jurídica no Instituto SEDES. É também membro e consultora da Comissão Política Criminal da OAB São Paulo e especialista em psicologia jurídica com ênfase em psicologia criminal, atuando principalmente em áreas como pesquisa, avaliação, psicologia no contexto da justiça criminal e psicologia nas prisões. Bom, para concluir, como podemos ver, é muito importante, né, o psicólogo na área jurídica. Ele atua na área militar, antes e depois de conflitos, atua a lidar com injustiças, nas penitenciárias, avalia o indivíduo para saber se está pronto para voltar para casa e o ajuda também a se reintegrar na sociedade, né? Atua com agentes penitenciários, faz mediações entre vítimas e a outra parte para atenuar os conflitos, ajuda todos os envolvidos no processo, seja vítima, seja infrator, seja empregados, né, do tribunal, ajuda também menores e sua família, garantindo seus direitos, né? Assim ajudando o Estado também a exercer os seus deveres. O psicólogo jurídico ele tem que conhecer as leis, né? Porque ele vai atuar nessa área. Fátima França, ela se destacou nessa área aqui no Brasil. Hoje ela é psicóloga do Sistema Penitenciário do Estado de São Paulo. Ela contribui para o desenvolvimento humano nas penitenciárias.